5 jovens órfãos que vivem por um único propósito comum: proteger e servir a Athena. Em todas as sagas de Cavaleiros do Zodíaco, essa premissa se repete. Athena é sequestrada ou ela está à beira da morte, e apenas os 5 cavaleiros principais podem salvá-la. À primeira vista, essa fórmula parece trivial, e de fato a profundidade e a originalidade da história nunca foram o ponto forte de CDZ. O que realmente se destaca aqui são as relações e a singularidade dos personagens. Se tem algo que esse anime faz com maestria, é mostrar o verdadeiro valor da amizade. Afinal, o que seria dos cavaleiros se eles lutassem sozinhos? E que lições a gente pode extrair desses laços? Para começar, é importante lembrar como cada um dos 5 cavaleiros principais é muito virtuoso, mas ao mesmo tempo cada um carrega consigo uma falha. Afinal de contas, apesar de serem cavaleiros, eles ainda são falhos seres humanos. O Shun possui o coração puro e amoroso, mas essa virtude se transforma em defeito em toda batalha. Seu coração gentil faz com que ele quase nunca lute dando tudo de si. A mesma virtude que faz dele um grande homem também transforma ele num homem falho. O Ikki é o oposto do Shun. Apesar de ter a bravura do guerreiro que sempre protege a Athena, ele é frio e quase nunca tem sentimentos. As únicas pessoas por quem ele ainda tem um carinho são o seu irmão, o Shun, e a sua amada Esmeralda. O Yoga é inteligente e calmo, mas é um homem apegado ao passado. Ele não consegue seguir em frente porque a mente dele está sempre presa à imagem da sua falecida mãe e a frustração de nunca mais poder ver ela novamente. O Shiryu é o mais corajoso e equilibrado dos 5. Ele está sempre disposto a entregar tudo de si, nem que para isso ele tenha que literalmente se cegar para conseguir a vitória. No entanto, ele, principalmente no começo do anime, é muito arrogante e orgulhoso. Ele acredita cegamente no seu potencial e não olha para si mesmo. O Seiya, por sua vez, é o de coração mais ardente pelo espírito da luta. Isso torna ele o cavaleiro com maior atitude dos 5. Só que ele também é o mais infantil, afobado e impulsivo. A pressa dele em resolver os conflitos muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Quando a gente junta essas diferentes personalidades, o que a gente vê é o mais puro crescimento pessoal. Cada um aqui vai ajudar o outro a crescer de alguma forma. E no decorrer das batalhas, cada uma dessas fraquezas apresentadas aqui entra em evidência, mas cada uma delas também é superada pelo vínculo entre eles. Começando por Shun, sempre visto como o mais frágil dos Cavaleiros de Bronze. A sua natureza gentil e pacífica fez com que ele fosse frequentemente subestimado, considerado menos capaz em comparação aos outros. Porém, por trás dessa suavidade, o Shun carrega um fardo emocional muito pesado. Ele se culpa pela transformação do Ikki, que acabou se tornando um homem amargo e frio. Ele acredita que se tivesse ido para a Ilha da Rainha da Morte no lugar do Ikki, tudo teria sido diferente. E esses sentimentos de culpa faz ele se martirizar, sempre se sentindo insuficiente. Quando o Shun finalmente revela o seu verdadeiro poder para o seu mestre Daedalus, fica claro para a gente que ele nunca havia lutado com tudo que tinha. O Daedalus percebe que o poder do Shun não residia apenas nas correntes. Era algo muito mais profundo. Isso é diferente dos outros cavaleiros, já que eles dependiam muito das armaduras. A força do Shun, na verdade, vem do seu coração puro. O caminho do Shun é único, porque ele precisou aprender que ter um bom coração não era sinônimo de ser fraco. A rigidez do Ikki foi um contraste que ajudou ele a entender isso, mostrando que para proteger quem ele amava, às vezes era necessário ser firme e até duro. Na luta dele contra a Afrodite, aquele foi o ponto de virada. Ali o Shun precisou realmente se provar como guerreiro. Naquele momento ele entendeu que ser benevolente não significava ser passivo com todo mundo, mas sim proteger aqueles que ele amava com todo o seu amor. O amor que todo mundo pensava ser a maior fraqueza do Shun acabou se tornando a sua maior arma. E diferente do Shun, que transbordava a sensibilidade, o Ikki havia esquecido o significado do carinho e da compaixão após a morte da Esmeralda. Se tornava ele um lobo solitário e o mais diferente de si. Somente com a convivência e as situações que eles enfrentavam juntos é que Ikki mostrava alguns lapsos de empatia. Afinal, como Shun sempre dizia, por trás daquela aparência carrancuda, ele tinha um grande carinho por aqueles que ele realmente se importava. E a gente consegue ver muito dessa empatia, mesmo em momentos que ele parecia solitário e não se importar. Nesses momentos de reflexão, a mente do Ikki sempre procurava e se perguntava pelos seus amigos. A gente pode ver como a amizade tem um peso crucial na vida de Ikki. É ela que o mantém no caminho certo e oferece para ele um motivo de acreditar na esperança de se tornar alguém melhor. E foi por seus irmãos de bronze que ele enfrentou o Shaka, o cavaleiro mais próximo de Deus. E diante do Shaka, o Ikki, que tanto parecia inabalável pra gente, pela primeira vez na vida se sentia tão indefeso quanto uma lebre perante uma serpente. O final da luta é lendário, quando o Shaka pergunta que valor existe em alcançar a vitória se você desperdiça a própria vida. O Ikki responde isso com outra pergunta: como posso pensar em poupar minha vida quando eu estou enfrentando o homem mais próximo de Deus? Isso é simplesmente épico.
para proteger os seus amigos e buscar o objetivo que eles todos tinham em comum. O Ikki enfrentou o inferno. Mais do que isso, ele mostrou ali que nunca havia conseguido abandonar a bondade e a sensibilidade do coração. Era a falta de empatia que impediu o Ikki de crescer. Já o desapego foi a maior barreira que o Yoga teve que superar. Esquecer a mãe que ele tanto amava parecia impossível. O Yoga era profundamente apegado à memória da mãe. Isso impedia ele de se concentrar no seu verdadeiro propósito. A dor da perda e o desejo de ver ela novamente acabaram se tornando uma prisão emocional. E o Camus, o seu mestre, via potencial no Yoga, mas ele sabia que para alcançar esse potencial, ele teria que se libertar dessa prisão. Quando o Camus afunda o barco da mãe do Yoga, isso força ele a enfrentar essa perda. Essa lição foi a mais dura que o Yoga já recebeu. Desesperado e triste por nunca mais poder ver sua mãe, no fundo ele sabia que aquilo era necessário e que ele precisava amadurecer. E é nesse momento de amadurecimento que a gente precisa do apoio. Dessa vez, o que dava forças ao Yoga não era mais a imagem da mãe dele ou de um passado inalcançável, mas sim a imagem dos seus companheiros de batalha. Com lágrimas nos olhos e certo de que havia superado essas fraquezas, o Yoga fala: pensei que minhas lágrimas haviam secado há muito tempo, mas Shun aqueceu meu corpo congelado com o calor do seu próprio cosmo e reavivou meu coração. Enquanto Yoga precisou superar a dor da perda e as memórias que o assombravam, o Shiryu enfrentou um tipo diferente de fraqueza. A sua arrogância e a confiança exagerada muitas vezes impedia ele de olhar para si mesmo e observar os seus defeitos. Durante a Guerra Galáctica, foi Seiya que fez ele crescer. O Shiryu sempre teve muito orgulho por ter a defesa e o ataque até então perfeitos. O seu escudo inquebrável e o seu ataque, Cólera do Dragão, tornava ele o guerreiro ideal. Para ele, ninguém além do seu próprio mestre poderia vencê-lo. Mas mesmo diante da clara diferença de nível entre Shiryu e Seiya, assim como no provérbio citado pelo Yoga, o que acontece quando o escudo mais sólido do mundo enfrenta a lança mais forte do mundo? E o que acontece com o dragão nessa luta é a resposta para essa contradição. Ninguém poderia derrotar Shiryu além dele mesmo. A mente arrogante do dragão era o principal vilão que o impedia de ser melhor. Quando não olhamos para nós mesmos, não conseguimos perceber quão fracos somos. Ao longo das batalhas, o Shiryu aprendeu que a verdadeira força não vem de uma defesa inquebrável ou de um ataque poderoso, mas sim da humildade de conhecer essas falhas e do apoio dos amigos que o empurram a superar esses desafios. Essa amizade é o que fez ele crescer, tornando um cavaleiro mais forte, sabe? Enquanto o Shiryu precisou aprender o valor da humildade, diferente do Yoga, que era preso pelo apego ao passado, ou do Shiryu, que tinha que lidar com a sua arrogância, o Seiya tinha um espírito indomável, mas ele era muito infantil. Ele sempre avançava sem pensar, se jogava nas batalhas de cabeça e confiava no instinto, muitas vezes sem medir as consequências. Embora muitas vezes essa personalidade do Seiya ajudasse, isso acabava mostrando um dado interessante sobre o Seiya. É comum vermos figuras conhecidas de líderes. São eles os inabaláveis que quase nunca demonstram fraqueza, pois são eles o exemplo a ser seguido. Com Seiya, esse aspecto da figura do líder é diferente. Ele é repleto de falhas e é justamente por essas falhas que a presença dos seus companheiros é tão valiosa. Algo importante de se destacar aqui é que nem sempre esse apoio dos seus amigos era um apoio delicado. Um exemplo disso é quando, no intuito de fazer o Seiya crescer e acordar para a realidade, o Ikki bate nele. Naquele momento, o Igo tomou aquela atitude não porque ele era mau, mas sim porque ele queria o bem do seu amigo. Isso leva a gente a refletir que nem sempre o verdadeiro amigo vai nos agradar. Às vezes o que a gente realmente precisa é de um aprendizado doloroso, porque nem sempre a gente vai estar certo. Podemos perceber que o que faz o Seiya ser um bom líder são justamente os seus amigos que o transformam em alguém melhor. Cavaleiros do Zodíaco pode até parecer simples e meio clichê às vezes, mas os valores que essa série carrega e a forma como a obra explora a amizade é muito única. Aqui a amizade não é só uma questão de companheirismo, é uma força que transforma. Cada um dos 5 principais cavaleiros se ajudaram de alguma forma. O Shun aprendeu que a verdadeira força vem de saber usar o seu coração puro, o Ikki reencontrou a empatia que havia perdido, o Yoga superou o apego ao passado, o Shiryu entendeu o valor da humildade e o Seiya se tornou um líder capaz de guiar os outros, justamente por aprender com as suas falhas. Imagine a quantidade de aprendizados que uma criança que ainda não tem uma personalidade e um pensamento formado poderia aprender com sua obra. Aqui as lições são ensinadas através de histórias simples. Isso mostra que muitas vezes uma história não precisa ser tão complexa em sua premissa para mostrar profundos valores. A amizade deles faz a gente lembrar que ninguém cresce sozinho. Não tem como a gente se tornar uma pessoa melhor ficando isolado, porque é justamente no contato com os outros que a gente vê os nossos defeitos. São as conexões que a gente faz, os desafios que enfrentamos juntos e os momentos que a gente estende a mão para um amigo que realmente nos definem. E é por isso que em cada batalha a gente vê o verdadeiro valor da amizade. Ela não só dá força para a gente vencer as nossas lutas, mas também nos ensina a ser pessoas melhores.